Os deuses sempre estiveram muito acima dos humanos, quer no quesito sabedoria, capacidade ou força. Thor, o mais forte deus nórdico, sabe muito bem disso, a ponto de nem mesmo gigantes serem problema para o seu poder e para o seu martelo. Porém, o homem mais forte dos três reinos e maior lutador da humanidade, Lubu, conseguiu fazer sangrar o poderoso deus do trovão. Pela primeira vez, com a ajuda das valquírias, a humanidade estava ultrapassando seus criadores. O humano mais forte contra o deus mais forte em cena. O resultado não poderia ser diferente, uma luta sem precedentes. Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, canal para os fãs do mangá de deuses versus humanos aqui no Brasil. Eu gostaria de pedir perdão pelo sumiço, tanto aqui quanto no Instagram, o pessoal lá da página, principalmente do @Shumatsu no Valkyrie BR no Instagram, sabe os motivos. Mas agora estou de volta e peço para que vocês se inscrevam. Também peço para que vocês dêem uma olhada lá na página do Instagram, que é onde eu respondo todos vocês no direct também, só chamar. E esse é o primeiro vídeo da série onde eu vou comentar sobre a adaptação das lutas de Shumatsu no Valkyrie para o anime. E agora tudo sobre Thor contra Lubu. Logo no início eu percebi alguns trechos cortados do mangá, como o encontro de Thor e Brunhilde, que é antes do torneio, e a cena de Zeus destroçando aquele dragão também. Eles cortaram, mas foram trechos curtos e não muito importantes. Eu não vi motivo para tirarem esses momentos, mas eles são muito impressionantes no mangá. Mas eu acho que talvez eles quiseram maneirar na violência e deixar mais para os momentos das lutas, É deixar a arquibancada e grande parte das cenas bastante escuras também. Pareceu muito que eles estavam escondendo maiores erros na animação ou partes inacabadas, e esse foi um fator que incomodou bastante. Em um primeiro momento, a animação até me satisfez bastante e estava melhor do que eu estava imaginando. A trilha sonora também estava muito envolvente e a dublagem muito boa. Eles realmente acertaram na escolha de dubladores. Só achei estranha a pronúncia de alguns termos nórdicos, mas tudo bem porque essa língua realmente é difícil. Eu também não gostei muito daquelas partes em 3D com a torcida do Lubu, a tropa do Lubu lá. Eu não gosto muito de 3D nos animes não, mas gostei muito da abertura e do encerramento, apesar de elas não serem tão, principalmente a abertura, não serem tão bem animadas, Sem bastante frames parados, mas eu gostei das músicas também. E agora vamos parar dessas análises gerais e vamos para a luta propriamente dita, Thor contra Lubu. A disputa começa com o anúncio de Heimdall, que invoca primeiro o representante dos deuses. Aqui no anime o Heimdall parece muito mais creepy, entre aspas, Ele é mais esguio, mais alto também, e ele aparenta ser bem maior do que a versão dele do mangá. Sendo chamado, o portador do Mjolnir faz sua entrada. A apresentação e chegada de Thor foi realmente muito empolgante. Uma espécie de câmera interna revela o deus dentro de uma sala, enquanto ele descansa o martelo. Depois disso, é uma rajada brutal de energia que encobre Thor e o teletransporta em uma explosão estática para a arena. E eu realmente fiquei bastante impressionado na hora que eu vi. A única mudança da entrada de Thor do mangá para o anime foi esse teletransporte dele, mas ficou muito bem feito e de resto a entrada foi muito semelhante ao mangá. E ao ver aquela prévia com vários youtubers que eu comentei no último vídeo, eu achei que a entrada de Lubu não tinha ficado tão boa. Inclusive eu tinha até esquecido como que ela era no mangá. E eu me enganei essas duas vezes. A abertura no mangá é simplesmente absurda de épica e é um show particular de quadrinização. E o anime não ficou muito atrás. Com a presença da trilha sonora e a participação da tropa Lubu, aquele tanto de soldado, A entrada do lutador mais forte da China foi de encher os olhos. E eu trelo demais com aquele fã-clube do Lubu. Depois disso, o arauto do Ragnarok Heimdall toca a sua Gjallarhorn e dá início ao torneio de lutas. O início do confronto entre os dois representantes é marcado pela total paciência dos dois lados. Ambos são acostumados a terminar suas batalhas em instantes e por isso não têm a mínima pressa de dar o primeiro golpe. Afinal, ele geralmente também é o último. Relembrando um pouco do mangá, a arte e o desenho são sim um dos pontos fortes da obra, mas eles não eram muito impressionantes nos primeiros capítulos não. O mangá oscilava de quadros e painéis incríveis e alguns mal feitos, traços deslumbrantes e outros pitorescos. Eu até me arrisco dizer que, artisticamente, esses movimentos iniciais do anime ficaram mais bonitos que o mangá. Vou até deixar alguns quadros meio estranhos do início do mangá aí para vocês conferirem.
E o confronto se segue com uma animação decente e muito fiel ao mangá, com alguma adição de falas dos torcedores aqui e ali, né, mas nenhum filler grave. Após alguns golpes iniciais, Thor se prepara para usar uma de suas principais técnicas, o martelo de Thor. E aí que vem um dos grandes erros do anime. Por algum motivo, alguém teve a brilhante ideia de fazer o flashback do mais forte deus nórdico com uma animação, digamos, bem duvidável. Utilizaram um certo filtro vintage laranja para dar uma sensação de que a passagem era bastante antiga e usaram umas vinhetas escuras nas bordas. Além de ficar esteticamente feio, o flashback parecia um verdadeiro jogo com 10 de FPS. Pouquíssimos quadros e tudo sem fluidez. Sem dúvidas a grande decepção dessa primeira luta. E em contrapartida, todo o trecho com o golpe massivo de Thor com seu martelo em Lubu foi muito interessante no anime e bastante fiel ao mangá. Isso se seguiu até o contra-ataque de Lubu e o ferimento provocado no torso do Thor. O diálogo que se segue entre os dois e a risada de Lubu foram muito bons. As vozes de Francisco Júnior no Guerreiro Chinês e de Alexandre Marconato no Berserker do Trovão encaixaram bem e os dois souberam incorporar a pose de Durão. Depois disso, a gente viaja de volta para o ano 156 d.C. aproximadamente, quando o anime nos mostra o passado de Feng Xian, que se tornaria mais tarde Lubu ou Ryofu Hosen para os japoneses. Este primeiro flashback de Lubu muito me agradou, principalmente por ser praticamente uma cópia do mangá. A fidelidade foi quase integral e a animação estava muito melhor do que a do Thor, ainda bem, né? Ao retornar para o presente, somos levados à conversa de Zeus e Hermes e posteriormente à conversa entre Geir e Brum. Esses dois diálogos servem para introduzir no anime o conceito do Volund, a transformação de uma Valkyria em uma arma muito poderosa que dá aos humanos a capacidade de ferir os deuses. Essa parte ficou até mais lúdica no anime, já que mostra a indicação de tempo que o pacto entre as Valkyrias e a escolha da Hand Gris como Volund de Lubu foi feita antes do torneio, fato esse que não fica muito claro no mangá. E além disso, a Hand Gris teve um pouco mais de pessoalização aqui no anime. No mangá, as Valkyrias são bem pouco exploradas como personagens, principalmente as duas primeiras, Hand Gris e Regin Leaf. Essas falas a mais foram benéficas para introduzir essa personagem que é bastante importante para a luta. O poderoso Lubu, armado com tão formidável arma, conseguiu despedaçar as praticamente indestrutíveis Yangrepir. Pela primeira vez e por um breve período de tempo, a humanidade estava superando seus criadores em batalha. E eu gostei bastante desse momento no anime e também das falas das pessoas na arquibancada, né, dos torcedores ali. Eu achei realmente muito massa essa parte. Eu achei muito trela também a cena do Zeus, né, que ele fala que tudo isso é a coisa mais emocionante que ele já viveu desde o Big Bang. Porém, as coisas estavam boas demais para ser verdade para os humanos, né? A arma divina mais poderosa dos deuses, Mjolnir, começou a derreter. O oricalco, metal lendário utilizado pela civilização avançada de Atlântida que compunha o martelo, estava se desfazendo. E no mangá, algumas falas mencionando que Thor não conseguiria utilizar mais seu armamento por conta da destruição de uma das luvas. Mas no anime essas falas não apareceram e eu não achei uma grande perda, não. Então é dito que as lendas estavam tanto quanto enganadas sobre o deus do trovão e sua arma. As luvas não serviam para o deus se proteger do martelo, mas para o martelo não ser destruído por Thor antes da arma ter seu despertar. Aí, no meio disso tudo, temos aquela pausa, né? Já que a Brunhilde mostra, e o Hermes também, quais são os outros representantes de cada lado, deuses e humanidade, que vão lutar ali no Ragnarok. Essa pausa é bastante interessante no mangá, tanto que divide um capítulo para outro, né? Mas no anime eu achei um pouco triste porque eles não traduziram os nomes dos representantes e isso faz com que a gente esqueça rapidamente. Achei que isso foi um ponto negativo. Na volta à luta, o Thor lança seu martelo contra o Lubu, que consegue desviar e parte para o ataque. No entanto, o gigantesco Mjolnir retorna em direção ao seu dono. Com uma linda utilização da rotação do martelo a seu favor, o guerreiro chinês consegue desviar. E tudo isso fazia parte do golpe esquecido de Thor. O Geirrod se utiliza da velocidade e força centrípeta do lançamento e giro do martelo de Thor para impulsionar o poder do golpe, ao qual nem mesmo a serpente do tamanho do mundo, Jormungand, pôde resistir. E eu achei muito pai essa parte porque no mangá fala que o Thor deu seu melhor sorriso nessa parte e no anime simplesmente ele não estava sorrindo. Depois do tremendo golpe de Thor, temos uma pequena mudança do anime para o mangá. No anime, depois disso, o episódio 4 começa, e nesse início vemos um pequeno vislumbre do passado de Lubu, ainda criança, quando viu um estrondoso raio.
No mangá já nos é mostrado o resultado do embate. Infelizmente para a humanidade, Lu Bu resistiu ao golpe poderosíssimo de Thor, mas não sem sequelas. Suas 2 pernas foram quebradas e praticamente partidas, sendo impossível para o mesmo continuar de pé. E essa parte eu achei muito trela, porque o Heimdall, vendo esse resultado do golpe no Lu Bu, ele falou, meu Deus. Tipo, o Heimdall falou, meu Deus. Todos ali são deuses, eu achei isso muito engraçado. Porém, mesmo sem poder se locomover, Lu Bu não desistiu. E nem seu cavalo de batalha, Lebre Vermelha, que invadiu a arena para ajudá-lo. O restante da humanidade e os seguidores do General Voador também não perderam a esperança, crentes de que o humano mais forte ainda tinha chances. E quando o Lu Bu, mesmo com as pernas quebradas, subiu no Lebre Vermelha, a trilha sonora entrou num momento muito épico. Eu realmente gostei muito das músicas que eles fizeram para essa adaptação em anime. O anime então retorna para aquele momento da infância do chinês, né? O pequeno menino, que um dia se tornaria o mais forte dos 3 reinos, ao presenciar um raio, tinha certeza que em algum lugar dos céus havia algo muito poderoso, algo muito além da imaginação e algo que merecia ser buscado. No mangá, aquele raio que forma a silhueta de Zeus nas nuvens não existe. Eu realmente achei uma adição nada a ver, já que os chineses nem mesmo conhecem essa ideia de Zeus como deus dos raios. Não curti muito isso não. O flashback de Lu Bu se mostrou mais uma vez muito bom no anime, principalmente mostrando sua busca em superar os céus, bem diferente daquele do Thor. A incessante busca do mais forte dos 3 reinos fez o mesmo quebrar milhares de lanças em busca da empunhadura perfeita. Até um dia em que ele finalmente conseguiu, ele perfurou até mesmo os céus. Toda sua força técnica, aliada à constante prática, deu origem ao mais forte golpe já existente. A perfuradora de céus era tão forte que nunca poderia ser usada. Até agora. Empunhando a perfuradora de escudos e montado em Lebre Vermelha, Lu Bu se preparou para dar o golpe mais poderoso de sua vida. Seu amigo e rival, Thor, também sentiu que daria o máximo de si ali. Então, podemos presenciar um embate que abalou até os céus. Sinceramente, a gente pode reclamar da animação do anime, mas esse trecho todo dos golpes finais e resultado da luta foi impecável, estava muito bom. E a trilha sonora ainda por cima contribuiu demais. Parecia aquelas músicas do Kung Fu Panda, que inclusive tem uma trilha sonora muito boa também e épica. E, infelizmente para a humanidade, o lutador chinês não conseguiu superar a força de Thor. Além de perder seus braços, Lu Bu perdeu sua alabarda, que se esvaiu junto com a vida da Valquíria Randgris. Já com as pernas quebradas e os braços arrancados, não sobrou nenhuma chance de vitória para Lu Bu. Apenas um sentimento o inundou naquele momento: a alegria. Finalmente o homem mais forte pôde dar tudo de si e lutou um combate digno da humanidade que ficaria para a história. Com uma incrível trilha sonora de fundo, Lu Bu rumou, nas costas de Lebre Vermelha, em direção a Thor, sem arma, sem membros e sem esperança de triunfo, apenas com a incrível sensação de que finalmente seu tédio foi quebrado e que ali, na melhor luta de sua vida, encontrou a alegria. E esse foi o vídeo, galera. Eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se gostaram. Se vocês querem talvez um vídeo falando da história do Lu Bu, do Thor, relacionando com a mitologia, com a história realmente que aconteceu, já que Lu Bu é assim, um personagem histórico, né? E você gostou da luta do anime e você acha que foi justo esse resultado, a vitória do Thor? Deixa aí nos comentários também. Se inscreva no canal se você curtiu e para também não perder as outras análises que vou fazer das outras lutas, né? Lembrando que eu estou analisando o anime. Além disso, vou deixar o link da Amazon também, caso você queira comprar algum mangá. Lá tem muitos volumes e se você comprar, você pode estar ajudando o canal também. É isso e até a próxima.